Às 17 horas e 10 minutos, cravadinho aqui agora. Vamos então até a Itália, onde a Gabi Tricânico vem com todas as informações, mais uma análise política, fechando aí o nosso bloco internacional. Gabi Tricânico, boa tarde no Brasil, boa noite aí na Itália, seja bem-vinda. Tudo bem, Gil, boa noite para vocês que nos acompanham. Conforme eu havia dito hoje pela manhã, as informações do Internacional eu estou trazendo do download da notícia, primeira edição, e na segunda eu trago as análises políticas do cenário eleitoral de maneira regionalizada no estado de São Paulo. Comecei pelo Grande ABC na segunda-feira, terça-feira Alto Tietê, aliás, que hoje tem novidades, mas a gente traz um pouquinho para vocês mais tarde, porque o governador Tarcísio passou o dia lá no Alto Tietê, começou em Suzano, foi para Itacoaxetuba, agora está em Mogi das Cruzes, na posse do prefeito Dr. Camargo, no Condemate, que é o consórcio intermunicipal dos municípios do Alto Tietê. Na quarta-feira, que foi ontem, falei do Litoral Norte, conforme prometido, Gil. Hoje é dia de falar do nosso querido Vale do Paraíba, uma região muito rica, muito bonita, uma região que pulsa o turismo. Nós temos ali diversas cidades turísticas com também potencial de desenvolvimento. A gente tem a nossa bela Campos do Jordão, que é conhecida nacionalmente, com Natal Luz, e temos aí num cenário político eleitoral diversos players, diversas peças. O que acontece no Vale do Paraíba? Não tem muita representatividade no Congresso Nacional. Temos 1 ou 2 deputados que são ali da região. É uma região que, para eleger, né, um deputado, ele precisa de muita força. As cidades são pequenas em número de colégio eleitoral. Então, os votos, né, por exemplo, você pega ali em Lorena, não elege um deputado. A maior cidade ali do Vale é São José dos Campos. Aí você traz um pouquinho ali para Taubaté. Então, precisa ser um conglomerado. E aí, o que acontece ali na região? Vem muitos deputados de fora, que é o que está acontecendo já agora nessa eleição. A gente vê o prefeito de Ilhabela, vou pedir para colocar na tela, o Toninho Colucci, que ultrapassou ali as fronteiras do Litoral Norte e já está de votos ali do Vale do Paraíba. E por isso que ele aparece novamente aqui nessa minha análise. Agora, vamos falar de quem tem mandato lá no Vale do Paraíba. Vamos falar do Ortiz Júnior, que foi do PSDB, disputou a eleição a última eleição e perdeu para o Sérgio Vitor. Tá com esse problema lá com a Damares, na Leste, teve mandato cassado, mas vem para disputar para a reeleição. A gente tem o Ortiz para colocar aí na tela. Ortiz que tem o pai, tem uma história com Taubaté, foi deputado, enfim. O Ortiz, então, é um dos nomes, né, que está valendo aí, que pode ter um número bem grande de votos no Vale do Paraíba e principalmente ali na cidade dele, que é Taubaté, na qual ele disputou as eleições e quase se tornou prefeito e perdeu para o candidato do Partido Novo. O Vale do Paraíba, gente, ele entra num ciclo eleitoral marcado por renovação. E por um movimento estratégico de sobrevivência. Por que tudo isso? Antes da campanha começar, o tabuleiro já está sendo montado, as peças em circulação e já com aquele padrão conhecido. Não, porque foi o que eu disse no início, Gil. As cidades são muito pequenas, então eu vou falar no linguajar dos políticos, que é como eles dizem pra gente. Eu tenho que correr trecho. Então eles têm que andar o maior número de cidades para conseguir o maior número de votos. Agora, o que é interessante? Ex-prefeitos voltando para esse jogo. E aí, não é só por conta de um mandato de deputado. Eles já estão visando 2028, ou seja, é para se posicionar. Se eu não ganhar a eleição, 2028, meu nome está forte na urna, eu volto com tudo. Então, é para disputar e manter a visibilidade no nome. Não é só fazer uma oposição a quem está lá ou até o sucessor. E aí, a gente tem um cenário recheado, Gil, de brigas, de desacordos, desavenças, como, por exemplo, a gente tem um cenário meio embaralhado em Jacareí e Pindamonhangaba. O Israel e o Isaías são os 2 ex-prefeitos, tanto de Pinda quanto de Jacareí. Os 2 trocaram de partido, eram PL, raiz, e agora pretendem disputar as eleições em 2026. O legislativo funciona como um ponto para quem quer retomar o comando da prefeitura no próximo ciclo, no ciclo municipal. Então tá aí o ex-prefeito de Jacareí, ele fez o sucessor dele, que é o Celso, e eu apurei com o Celso já deixou claro, olha, aqui na nossa cidade está aí o Isaías, que era lá de Pinda, 2 ex-prefeitos que eram do PL, o Isaías, se eu não me engano, já afiliado ao MDB, tá, gente?
Os dois estão de olho em 28, né? Esse bichinho da política, ele pica, né? E o prefeito sai ali dos 8 anos com muito poder, e aí ele fica meio deslocado, não sabe para onde vai, aí fala, não, eu quero ser candidato a deputado, não consegue ficar sem o tal do poder, né, Gil? Agora, uma outra questão interessante. Ex-vereadores seguem também essa mesma lógica, é claro, com menos estrutura, com apostas em crescimento e também exposição, também visando 2028. Mesmo quando a vitória é improvável, a candidatura serve, sabe para quê? Para medir força, para mostrar para o prefeito que, olha, eu estou aqui, estou ocupando espaço e testa as alianças. E todo mundo sabe que prefeito precisa de deputado. E os prefeitos vão onde? Vão onde quem já tem mandato. Vou falar dos ex-prefeitos agora. O Thales, lá de Cruzeiro, ex-prefeito de Cruzeiro por 8 anos, fez um mandato lá bem bacana. Cruzeiro já fica lá no Vale Histórico, indo para Bananal, Queluz, Arapeí. É no caminho, ali passando a Aparecida do Norte, mas está ali no Vale. O Thales está no PSD, deve disputar uma vaga também para deputado. Então, portanto, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá, ó. Lista consolidada, o Ortiz, que eu já falei. A Letícia Aguiar, lá de São José dos Campos. Aí a gente tem o Dorelton, do União Brasil, que também é pré-candidato a deputado federal. Aí falei do Thales, que estava aí, é ex-prefeito, pré-candidato. Dani Dias, foi vereadora, pré-candidata a deputado. O Isael também já falei, o Isaías. Temos aí a Dani, ela é comunicadora igual a gente, viu, Gil? É da Rádio Metropolitana, disputou a eleição para prefeita em Guaratinguetá e agora vem para deputada novamente, com certeza visando aí essas eleições de 2028. Temos o federal Milton Vieira, ligado à igreja do Partido Republicanos, mas tem uma forte ligação ali com a região. E falando ainda de São José dos Campos, o Eduardo Cury. O Cury perdeu as eleições para deputado em 2022. Ele tinha a esperança que ele assumiria nas eleições de 24, caso o Alex Manente ganhasse para prefeito lá no ABC. Não aconteceu. Ele está bem tímido, ainda não anunciou que é candidato a deputado federal. A gente não sabe muito bem o partido que ele vai. Eu fiz uma apuração de que ele deve ir para o Republicanos, não sei. E Daniel Munducuru. Coloca a foto do índio aí. Vereador de Lorena, pré-candidato a deputado federal, é da Câmara, então também vai disputar uma vaga, legítimo. Marcos Soliva, PSD, ex-prefeito de Guaratinguetá, também pré-candidato a deputado federal. Falei todos e dei um parâmetro aí do que está acontecendo, né? Falei do Isael, que é o ex-prefeito de Pinda, que parece que está ali com aquela confusãozinha ali com o prefeito Ricardo Piorino, porque já tem o PL tem um compromisso, né? O PL é um partido de muito grupo, de quem é a vez, olha, você vem para cá, vira assessora. O PL não desampara ninguém, tá, gente? O PL valdemarista. Mas, só para a gente reorganizar o Vale do Paraíba, então, para essa reacomodação, né, dos políticos, o cenário basicamente é esse. Ex-prefeitos querendo um lugar ao sol para voltar, então a gente tem 3 aí, né? Tem o Thales de Cruzeiro, tem o Isael e o Isaías, que é o ex-prefeito de Jacareí, de Pindamonhangaba. Aí a gente tem o cenário com os vereadores, né, que querem um lugar ao sol e querem se posicionar para 2028. Temos os deputados que já são ali da região, em nomes fortes, o próprio Cury, que foi um deputado com bastante representatividade, perdeu as eleições para o Anderson, agora nas eleições de 2024 para prefeito, mas que pode ser que consiga aí novamente. E temos ali também, que a gente não pode deixar de falar, o André do Prado e o Márcio Alvino, que são do PL e que tem uma boa entrada no Vale do Paraíba. Você viu que a gente circula e a gente volta nos mesmos nomes, Gil? Pois é, Gabi, era o que eu ia comentar com você. É interessante como os partidos e os nomes estão muito ligados nessas regiões, porque nas análises dos 3 dias, pelo menos 2 nomes, como o do André, da Lespe, eles estão ligados nas regiões. Parece que o trabalho que eles fizeram de visitas no ano passado, né, está começando a render um pouquinho de voto em cada região, quer dizer, de grão em grão a galinha enche o papo, e está mostrando aqui. Agora, sabe o que me chamou a atenção nessa sua brilhante análise, Gabi? É
esse trampolim para as eleições de 2028. Ora, se a gente reclamava e achava estranho que no dia 15 de janeiro a gente já estaria falando das eleições, o que dirá, então, se 15 de janeiro de 2026 já existem candidatos usando esta eleição como trampolim para 2028? O pessoal está levando a sério essa questão de redes sociais aparecendo e estando em pauta, hein? Estando em alta, né? Porque dos nomes que você falou, a grande maioria aqui está pensando na eleição de 2028. Estão participando com esses grandes nomes que estão em todas as regiões. O Colucci, por exemplo, você já falou em duas regiões, você falou o nome dele. O André do Prado, mesma coisa. 3 regiões falando o nome dele. Quer dizer, foram nomes que foram devagarzinho durante 2025, colhendo frutos nessas regiões, e agora eles vão juntar tudo. Mas o que mais me chama a atenção é essa sua observação sobre as eleições de 2028, que muita gente está de olho. Exatamente, Gil. Então, só para a gente recapitular, São José dos Campos é quem vai ditar, né, esse tabuleiro aí do Vale do Paraíba, o ritmo, né? Quem vencer a eleição em São José tá no piloto, tá no comando. Então lá a gente tem a Letícia Aguiar, a gente tem o Dr. Elton e tem o Milton Vieira. A Letícia buscando a reeleição, o Dr. Elton também buscando a reeleição e o Milton Vieira também buscando a reeleição. Mas o Milton é federal, os outros 2 são estaduais. Aí a gente tem o Ortiz, né, naquela confusão ali, tentando manter o mandato, discutindo judicialmente, enfim, perdeu, não perdeu. Acontece que teve esse imbróglio todo e agora já estamos em outra eleição. Então, o que vale agora é ele correr o trecho, conforme a gente costuma dizer. Aí a gente vai com o Marcos Soliva, que está no PSD, ex-prefeito de Guaratinguetá, que vai disputar a eleição. Será que vai ter chance? Não, porque o PSD está montando uma chapa, Gil. O PSD está montando uma chapa que ele vai ter muitos candidatos com a votação proporcional, igual, sabe? E aí vai vencer, vai ficar aquela diferença mínima, sabe? 1.000 votos, 2.000 votos, 650, 100. Vai ser assim o corte, porque tem muito candidato bom que vai sair ali no partido do Kassab, que aliás fez um encontro antes de ontem, com as mulheres, com uma temática bem interessante. O doutor Israel, que é o ex-prefeito lá de Pinda, a minha leitura é que ele quer voltar em 2028, e o Isaías Santana, que é o ex-prefeito de Jacareí, que também pretende voltar em 2028. Agora, cidades médias, né, em alerta. Eu falei do Tales, que foi prefeito lá de Cruzeiro, está buscando espaço regional, também está no PSD. Veja só, 2 ex-prefeitos já no PSD, né? O Daniel Munducuru, vereador, e a Dani Dias, que é radialista como nós, foi candidata a prefeita. E no meio desse bololô todo, a gente tem Colucci. Então, ó, para encerrar, né? A política do Vale do Paraíba caminha para uma eleição marcada pela densidade política e não por surpresa, Gil. Quem não ampliar sua base regional não vai conseguir vencer e ganhar mais espaço. Então, portanto, quem apostar na memória eleitoral vai correr risco. Não adianta ficar só na rede social ou nas pessoas lembrando o que fez de bom no mandato. Quem entender a eleição, ela começa no bastidor e chega na campanha lá em vantagem. Gil, o jogo está em andamento, as peças estão se mexendo e o apito inicial a gente já deu aqui na Guardiã da Notícia. Vou pegar até esse jargão, apito. Tinha uma música que fala assim, índio quer apito para fazer barulho. E você citou a participação do Daniel, lá de Lorena, um indígena. Eles estão voltando ao cenário político devagarzinho, até porque os indígenas estão ocupando um espaço cada vez maior nas manifestações. A gente vê em Brasília várias manifestações dos indígenas pleiteando alguma coisa, claro, sempre pleiteando alguma coisa, e os seus direitos, que é evidente. Tá voltando esse povo indígena. Você falou do apito, me deu aquela índio que é apito para fazer barulho. Vai ter barulho lá em Lorena com ele? Vai ter barulho, sim. É legítimo, Gil, né? O vereador não tem nada a perder. Ele não perde o mandato, diferente de um prefeito que está no mandato, mas que precisa renunciar. Por exemplo, que é o caso do Colucci, que eu já havia dito ontem. Tem que largar o mandato. É que no caso dele, ele não perde, porque quem assume é o
Filho, né, que é o vice. Mas a gente tem um caso de um prefeito lá em Paranapanema, que é o Rodolfo Fanganiello, e eu vou trazer a análise dessa região brevemente, aí um pouquinho antes do carnaval, que eu estou entendendo ainda como é que está ficando o jogo lá. O Rodolfo é um prefeito super bem avaliado, prefeito jovem, e vai renunciar ao mandato para ser candidato a deputado. É arriscado, é arrojado, mas é o que eu disse, né? Só tá no jogo quem tem coragem.